Está empolgado, e eu quero que vocês recebam com muita alegria Pastor Alexandre. Aplauda Jesus pela vida dele aí, irmão. Mais alto, irmão, mais alto. Vamos ser usados através do Senhor esta noite. Pastor, Deus te abençoe. Deixa Deus te usar. Paz do Senhor, Lagoinha. Amém. Boa noite aí a todos. Deus já nos abençoou muito nessa noite, né? E agora o Senhor, Ele, por sua misericórdia, também nos abençoará através da sua palavra, né? O pastor nos incumbiu, né, de transmitir a palavra de Deus hoje, e desde do final de semana e desde a data que ele falou comigo, que eu já vinha meditando numa palavra que fala muito comigo, né, que é uma palavra bastante conhecida, mas que é a Bíblia, né? A Bíblia todos os dias ela renova as nossas forças. Então eu queria ler com vocês Salmo 23. Eu vou ler o versículo 5, apenas a parte A dele. Salmo de número 23, versículo 5, só a parte A, nós vamos ler. Se tiver alguém aí sem Bíblia, ajude seu irmão, coloque aí do lado, para que ele também acompanhe. A Bíblia nos diz da seguinte forma: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar de vitória, né, irmãos? E vitória é uma coisa que é bom demais, né? Todo mundo quer vitória. Quem quer vitória aqui nessa noite? Todo mundo quer vitória. Quando a gente fala em vitória, culto da vitória, campanha da vitória, geralmente as igrejas enchem, porque vitória é o objetivo, acho que, de todo crente, né? E não está errado, tem que ser mesmo. Você não vai correr atrás de derrota, né? Tem que correr atrás de vitória. Então, todo crente tem que ser vitorioso. Essa é o objetivo, né, da nossa vida como cristão, é obtermos vitória no nosso Deus, nas lutas que passamos. Só que vitória, ela é o produto de um processo, né? A vitória, ela é o resultado. Por trás da vitória existe ou vários processos para que você alcance a vitória. O tema da minha mensagem hoje, eu coloquei os bastidores da vitória, porque hoje eu vou falar um pouco para vocês a respeito daquilo que antecede a vitória, que acontece para que a vitória se realize, para que esse evento vitorioso aconteça na sua vida e na minha vida. Porque vitória é muito bom, mas o processo também é bom. E o processo, ele acontece nos bastidores. O que são bastidores? Bastidores é onde as coisas estão acontecendo para que um evento principal ocorra. Esse culto aqui, ele é um evento. Você talvez não viu, mas 1 hora antes, os irmãos da mídia ali chegaram para preparar tudo que você está vendo aqui em termos de mídia, o telão, a transmissão, tudo que diz respeito à divulgação da igreja durante o culto, está sendo preparado antes do culto começar. Os irmãos da mídia já chegaram lá. Se você não estava aqui na igreja, antes do culto começar, os irmãos do louvor já estavam aqui passando os hinos, tocando os instrumentos, preparando tudo, para que na hora que chegasse o momento do louvor no culto, tudo já estivesse pronto, para que esse evento se realizasse. E assim acontece em tudo na vida, né? Tudo que na empresa onde você trabalha, na faculdade onde você estuda, existe sempre um bastidor por trás de tudo aquilo que acontece.
E na nossa vida espiritual não é diferente. Na nossa vida espiritual nós também temos bastidores. Ninguém vê, mas ele está lá. As pessoas que acompanham os bastidores das nossas vidas, às vezes são apenas aquelas pessoas mais próximas. É o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu amigo. É aquela pessoa que está ali no seu dia a dia. Ela está vendo o seu bastidor, mas a maioria das pessoas não estão vendo. Outro dia eu vi o pastor Mateus aqui contando que ele andava com a mala lá cheia de óculos, vendendo e tal, e hoje está com uma loja lá no shopping. Nos bastidores, pouquíssimas pessoas viam ele lá carregando a mala com os óculos, mas hoje quando olham a loja, admiram, às vezes invejam, às vezes desejam também ter, mas não acompanharam o processo. Quando você faz uma faculdade é a mesma coisa. Tem faculdade que são 4 anos, faculdade que são 5 anos, outras são 6 anos. Aí quando você adquire o diploma, as pessoas olham o diploma na sua mão, às vezes é um médico ali ganhando bem, trabalhando em um hospital, um empresário ou alguém, um advogado, mas eles não viram os 5 anos, os 6 anos de estudos, debruçados sobre os livros, fazendo provas, ouvindo as explicações, passando todo aquele processo, para que depois de anos recebesse aquele diploma. Na sua vida espiritual, na minha vida espiritual, existe um bastidor. Ninguém vê quando 3 horas da manhã você levanta da sua cama, bota o joelho lá no chão do seu quarto e fala com Deus e exprime aquilo que você está sentindo na sua alma. Eu não estou vendo, o pastor não está vendo, os irmãos não estão vendo. Às vezes quem está vendo é a sua esposa, é o seu esposo, é o seu filho, mas a maioria das pessoas não estão vendo. Ninguém está vendo quando a perseguição aperta ao seu redor. Ninguém está vendo quando a enfermidade está assolando a sua família, e você está aqui dentro num culto como hoje, com um sorriso de orelha a orelha, glorificando a Deus como se nada tivesse acontecido. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo quando você está prestes a perder o seu emprego e está ali em batalha, orando a Deus: Senhor, abre as portas para que eu não passe dificuldade, para que a minha família não passe dificuldade. Ninguém está vendo. Quando você está ali no olho do furacão, no auge da luta, a maioria das pessoas não estão vendo. Esses são os bastidores da vitória, irmãos. E isso faz parte do processo de Deus na sua vida. Você não pode reclamar, eu não posso reclamar, porque isso aí é Deus te ensinando a vontade dEle para que você cresça. Porque Deus trabalha, irmãos, de formas que nós muitas vezes não entendemos. Nós temos um intelecto limitado. Nós temos um corpo que não alcança as grandiosidades de Deus. A Bíblia diz assim: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você não sabe nada daquilo que Deus tem para entregar nas suas mãos. Você só vai saber quando Ele entregar. Mas antes tem um processo. Tem um processo. O bastidor, irmão, é o lugar onde a vitória ela é preparada, onde poucas pessoas veem o que está acontecendo, onde as pessoas não veem como está acontecendo.
Às vezes, irmãos, você está numa dificuldade, numa luta, as pessoas que estão de fora, elas não entendem. Elas não entendem. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê isso muito claramente no caso de Jó. Quando os amigos de Jó chegaram, eles começaram a tirar conclusões a respeito do que Jó estava passando. Teve amigo de Jó que falou assim: não é possível, você cometeu algum pecado. Bem caroço nesse angu aí, aconteceu alguma coisa, porque Deus não ia deixar você passar o que você está passando se você não tivesse pecado. O indivíduo tirou essa conclusão. Às vezes vai ter gente que vai tirar essa conclusão. Talvez ele não fala com você, mas ele vira para o irmãozinho do lado e fala assim: está vendo aquele irmão lá? Pois é, está vendo a situação dele? Rapaz, eu tenho 99% de certeza que aquele irmão pecou, porque senão ele não ia passar aquilo que ele está passando. Aí as pessoas não entendem e começam a tirar conclusões erradas daquilo que está acontecendo na sua vida, mas elas não sabem que por trás de tudo o que está acontecendo com você, tem um oleiro quebrando o vaso. Tem um oleiro quebrando o vaso. Vai caco para lá, caco para cá, caco para acolá, e daqui a pouco esse oleiro junta tudo isso e prepara um outro vaso, melhor do que era o vaso anterior. Irmãos, quando Deus está trabalhando, não adianta. Você não pode fazer nada, absolutamente nada. Deus é o nosso Deus, é um Deus que quando Ele abre a porta, ninguém fecha. Mas quando Ele fecha, também ninguém abre. Ninguém. Eu já vivi isso na minha vida. Teve uma época que eu fui procurar emprego, estava desempregado já há um tempo. Fui procurar emprego. Tinha um tio meu, que ele era gerente da Secretaria da Fazenda. Conhecia praticamente todos os grandes empresários aqui do Espírito Santo. Eu já vinha procurando emprego há um tempão. Aí teve um evento na UFES, no CCJE, e todos os empresários foram para aquele evento. Todos, os grandes empresários estavam lá, os médios, os pequenos, estava tudo lá. E ele conhecia todos. Ele falou assim: Alexandre, prepara assim um bolo de currículo e vai lá para o CCJE para participar do evento. Eu vou liberar a sua entrada lá, você vai participar. No final do evento, eu vou conversar com o empresário por empresário para te dar um emprego. Irmão, e foi exatamente assim. Fui lá, participei do evento. Quando deu no final do evento, tá eu lá com aquele maço de currículo. Entrega para um, entrega para outro. Esse aqui é meu sobrinho, rapaz bom, trabalhador, cheio dos elogios, né? Cheio daquela... floreou o indivíduo todo, né? Para poder ganhar um emprego. E aí... fala para um, fala para outro, o evento acabou, foi todo mundo embora. Eu falei: amanhã eu vou receber umas 10 ligações aqui. Passou um dia, passou uma semana, passou 2 semanas, passou 3 semanas, 10 semanas, nada. Sabe por quê? Porque era um processo. Era um processo de Deus na minha vida. E quando isso acontece, nós não podemos tentar ajudar a Deus. Quando você tenta ajudar a Deus, dá tudo errado. Foi o caso de Abraão. Deus prometeu um filho. Deus fez uma promessa. Tem muitas promessas que Deus fez a mim, que já se passaram 10 anos e ainda não foram cumpridas. Mas eu sei que vai se cumprir. Pode ter promessas para você que estão na mesma situação. Talvez Deus falou que ia salvar o teu esposo e até hoje não salvou. Talvez Ele falou que ia salvar o teu filho, a tua esposa, até hoje Ele não salvou. Mas esse ano é ano de vitória. Esse ano é ano que o inimigo vai estar debaixo dos teus pés, e você vai erguer a voz e vai dizer: eu venci em nome
do Senhor dos Exércitos. Só que você não pode tentar ajudar Deus. Abraão tentou ajudar. Deu dado momento ali que ele viu as coisas ruins assim, com uma visão errada. Ele falou assim: a idade já chegou, eu não tenho condições de ter filhos mais. Minha mulher está na mesma situação. A promessa foi feita, mas está demorando demais. Até agora não aconteceu. Não aconteceu nada. Só que, irmãos, Deus tem um tempo perfeito para todas as coisas. Deus tem um tempo perfeito para todas as coisas. O meu tempo, o seu tempo, é o tempo do imediatista, é o tempo do orgulhoso, é o tempo do egoísta, aquele que só quer e mais nada. Só que nesse processo, Deus está colocando você e eu no devido lugar. No devido lugar. A vitória, ela não é duvidosa, ela é certa. Se Deus te prometeu, não há dúvidas, Ele irá cumprir. Você vai receber vitória, mas no tempo dele, no tempo de Deus. Por enquanto, o evento ainda não aconteceu. Por enquanto você está nos bastidores, se preparando. E é fácil? Não, irmão, não é fácil não. É difícil. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que as pessoas que alcançaram vitória, elas tiveram três coisas: obediência, paciência e perseverança. Obediência é uma coisa difícil para qualquer ser humano, sabe por quê? Porque nós temos a natureza pecaminosa dentro de nós, e a natureza pecaminosa, ela nos incita a desobedecer. Deus nos fala para não tomar uma decisão precipitada, não fazer tal coisa. Você vai lá e faz. Né? Eu ouvi o pastor Douglas falando, né? Eles compram um carro, 80 parcelas. Aí Deus está falando com ele: não compra, não compra, porque vai dar ruim, né? Só que às vezes, irmão, a gente acha que é mais inteligente do que Deus, né? Às vezes a gente quer recorrer aos recursos humanos. Isso é desde o princípio do mundo, irmão. Quando Adão caiu, a Bíblia diz que ele fez o quê? Ele cobriu o seu corpo com o quê? Com folhas. As folhas ali representam os recursos humanos. A gente tende a recorrer à coisa humana. Ah, se eu falar com fulano, vai dar certo. Ah, se eu conseguir tal coisa, vai dar certo. Se eu fazer tal coisa, vai dar certo. E Deus está te falando assim: não faz. Porque você esperar em Deus é diferente de não fazer nada. Quando você está esperando em Deus, você já está fazendo alguma coisa, que é esperar. Agora, quando você toma as rédeas da situação e tenta levar no seu braço, aí o negócio dá ruim, irmão. Porque se você não esperar o tempo de Deus, não adianta, não tem recurso humano que te salve de uma tribulação causada pela sua desobediência. Não tem dinheiro que te salve, não tem inteligência que te salve, não tem homem que te salve, não tem nada. Abraão cometeu o erro de tentar ajudar a Deus,
e se deitar com a sua concubina para ter um filho antes daquele que foi prometido. Olha o que deu. Não adianta, queridos. Às vezes a gente brinca com o que não se deve brincar. Você olha para Sansão ficava brincando. Dalila vinha, e aí? Qual é a sua fraqueza? A fraqueza minha é me amarra com 7 cordas novas, faz isso, faz aquilo, que beleza, você vai conseguir tirar a minha força. Aí ela ia lá e tentava. Aí na hora do acontecimento, ele ia lá, pá, quebrava, tal. Aí ela, poxa, você me enganou, pensei que você me amava, pensei que você estava falando a verdade para mim, você não estava coisa nenhuma. Foi brincadeira, mas dessa vez é verdade. Faz assim, faz assado, faz... Até o dia, irmãos, que o Espírito de Deus saiu dele e falou assim: agora é por sua conta. Agora é por sua conta. Aí ele falou a verdade. Ele falou: o segredo da minha força está nos meus cabelos, porque eu sou nazireu de Deus. Se você cortar, eu perco a minha força. Tudo que o diabo precisa é que você entregue o segredo que há entre você e Deus. O segredo que só você e Deus sabe, quando você busca Ele pelas madrugadas, quando você faz um jejum a Deus pedindo a sua vitória. Quando você entrega esse segredo ao inimigo, você perdeu a guerra, você não perdeu a batalha. Mas se você permanece firme, como José foi injustiçado, perseguido pelos seus irmãos, lançado dentro de um poço, depois vendido a mercadores, depois foi levado ao Egito, foi vendido a Potifar. A mulher de Potifar tentou ele não aceitou e foi levado à prisão. Todas as injustiças do mundo José havia sofrido, mas sabe o que José fez? Permaneceu obediente, permaneceu fiel. Dentro da casa de Potifar, quando a mulher de Potifar tentou ele disse: eu não posso fazer tal maldade com o meu Senhor, que tem cuidado de mim nessa casa. Mas na verdade era porque José era um servo do Deus Altíssimo, a quem não cabe o adultério, a quem não cabe a prostituição, a quem não cabe a promiscuidade, a quem não cabe a mentira. Ele tomou a decisão de permanecer fiel, de permanecer obediente, pagou um preço pela sua obediência. Mas irmãos, essa é a coisa mais linda que há no processo de vitória. Tudo que acontece comigo, com você, já está no plano de Deus escrito e assinado. Quando ele foi levado à prisão, Deus já tinha um plano lá na prisão para elevar José à posição de mais poderoso do Egito, abaixo de Faraó. O que você está passando hoje, o que você está vivendo hoje, está te preparando para que Deus te eleve com a sua mão poderosa e diga: este é meu servo, esta é minha serva, a quem me apraz exaltar, abençoar e dar vitória, para que ele louve o meu nome. Aleluia. Não é fácil. A obediência não é fácil. A paciência muito menos, irmão. Irmão, a gente às vezes tem um adágio popular, né, que diz que
eu sou pavio curto. O crente, ele não pode ser pavio curto, e às vezes a gente é. Pavio curto, qualquer coisinha está explodindo. É um Pedro da vida, qualquer coisinha arranca a espada e arranca a orelha do colega do lado ali, né? Para muita gente, todo mundo é inimigo. Mas a paciência é um fruto do Espírito, um fruto que deve ser desenvolvido por nós. Um dos nomes do Espírito Santo na Bíblia é Espírito de moderação. Se você tem o Espírito de Deus na sua vida, uma das suas características é ser moderado. Sabe o que é ser moderado? Moderado é ser equilibrado, é não ser nem de mais e nem de menos, nem de mais e nem de menos. Às vezes, na nossa impetuosidade, no nosso senso de justiça, às vezes a gente atropela os outros, sai atropelando o irmão. Às vezes você, num senso de justiça além da conta, no sentido bom, né, dessa expressão, porque justiça, quanto mais justiça melhor, mas eu digo o senso de justiça, por quê? Porque às vezes aquilo que você está considerando ser justo, não é. Nós temos que buscar nossa justiça em Deus. Se você não entende, não se intrometa. Se você não entende o que está acontecendo na vida do teu irmão, não julgue, não fale, só ore, só busque. Tem gente que olha, irmãos, às vezes, pessoas em posições dentro da igreja ou fora da igreja, e acham que aquilo ali é uma plataforma fácil, né? Eu ouço muitas pessoas falando assim: eu queria ser pastor, porque ser pastor é bom demais, né? Você está ali na igreja, só prega, né? Não trabalha, e ainda tem gente tão inocente que acha que pastor ganha dinheiro, né? No mundo aí eu vejo direto, pessoal. Eu estou na igreja, irmãos, há mais ou menos 35 anos, entre a Assembleia de Deus e Lagoinha. 99,9% dos pastores que eu conheci são pobres, nenhum deles tem dinheiro. Mas tem alguns que têm, e as pessoas tomam essas pessoas como sendo o padrão, e não é o padrão. E às vezes a pessoa vê um pastor pregando em cima do púlpito e acha que aquilo ali é glamuroso, acha que aquilo ali é só glamour, é só coisas boas, né? Nossa, o pastor é admirado, ganha presentes, né? Tá aí vivendo uma vida boa, uma vida irmão. Aí você fica lá uma semana, aí com uma semana você está pensando assim: eu acho que fazer foguete é mais fácil. Sabe por quê? Porque você não está vendo o bastidor, irmão. Você não está vendo quando alguém liga para o pastor 2 horas da manhã e fala assim: meu filho foi preso, eu quero que o senhor vá lá na delegacia lá para orar por ele, ou para intervir, ou para levar um advogado. Já vi acontecer isso inúmeras vezes. Irmãos, acontece da coisa mais extrema que você imaginar, até a coisa mais supérflua. Às vezes até o jovenzinho da igreja lá que está apaixonado, não foi correspondido, aí chega para o pastor lá, parece que o mundo vai acabar. O menino tem 13 anos de idade e tá lá naquela paixonite, achando que o mundo vai acabar, está atrás do pastor, para o pastor resolver a paixão dele. Irmãos, o indivíduo olha o empresário, ele fala assim: nossa, meu sonho é ser empresário. Empresário é só ganhar dinheiro. Ele não vê, irmãos, a folha de pagamento todo mês. Ele não vê as 14, 15, 16, 18 horas que o indivíduo às vezes tem que trabalhar por dia
para manter aquela empresa de pé. Na vida espiritual é a mesma coisa, irmão. Às vezes você vê o irmão aí embaixo cantando, cheio de alegria, cheio de felicidade, mas está igual aquela viúva, aquela mulher lá que perdeu o filho, que Eliseu havia orado para que ela tivesse. Quando ela passou pelo servo de Eliseu, ela falou assim, ele perguntou assim, vai tudo bem? Ela falou assim, vai tudo bem. Às vezes é assim, irmão. Você passa pelo seu irmão aí e pergunta para ele assim, e aí, está tudo na bênção? Ele está tudo na bênção, e o coração por dentro, irmão, está dilacerado. O coração por dentro está despedaçado, mas ele está dizendo que está tudo bem. Sabe por que ele está dizendo que está tudo bem? Porque ele sabe que hoje pode não estar bem, mas a vitória está a caminho. A vitória está a caminho, porque o Deus que você serve, Ele não é um Deus de derrota, Ele é um Deus de vitória. Ele é um Deus de vitória. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós precisamos entender que a paciência, ela faz parte. Às vezes você vai ter que esperar. Não vai acontecer da noite para o dia. Não vai. Não vai acontecer. A perseverança, irmãos, é um outro ponto que nós precisamos atentar. O que é perseverança? Perseverança é você manter-se focado. Manter-se focado. Coisa mais fácil que tem, irmãos, é a gente perder o foco. Se você olhar para o lado, você vai ver montanha. Se olhar para o outro lado, você vai ver montanha. Se olhar para frente, você vai ver o mar vermelho. Se você olhar para trás, você vai ver Faraó. Aí você perde o foco. Aí você fica igual o povo de Israel. Você começa a murmurar, começa a reclamar, começa a maldizer, começa a falar mal, começa a fazer tudo que não era para fazer. Então você tem que ter perseverança, você tem que manter o foco. Manter o foco é você estar sempre de olho no alvo, sempre de olho em Cristo, sempre de olho naquele que pode resolver a sua causa. Se você olhar para quem não pode resolver a sua causa, você vai perder o foco. E a gente é tentado, irmão, a gente é tentado, né? Às vezes você está com um problema, aí você não aguenta, conta para um, conta para outro, conta para fulano, conta para Beltrano, conta para ciclano. Daqui a pouco está todo mundo sabendo do seu problema, só que cada um tem uma versão diferente do seu problema. Às vezes você está com uma gripe, na cabeça do irmão lá você já está canceroso, quase morrendo, porque chegou tudo torto lá. E aí, irmãos, é aonde que o foco é perdido. Mantenha o foco. Faça igual aquela mulher. O servo de Eliseu passou por ela. Ela falou assim: esse aqui não pode resolver meu problema. Para que eu vou falar com alguém que não pode resolver o meu problema? Se eu falar com quem não pode resolver o meu problema, eu estou causando um problema ainda maior, ou estou criando um novo problema. Porque se a pessoa ela não pode resolver, irmãos, a única coisa que ela vai fazer é dar uma opinião errada, igual os amigos de Jó. Entendeu? Então mantenha o foco, faz igual o Jó fez. Perdeu os filhos, perdeu os bens materiais, perdeu tudo, perdeu os empregados, perdeu ovelha, perdeu vaca, perdeu boi, perdeu tudo. Aí no final o inimigo tocou na carne dele, ele foi acometido de uma doença, sentou no lugar onde tinha cinzas, pegava os cacos de telha e coçava as suas feridas. A mulher dele ainda por cima chega e fala com ele assim: ó, você mantém a fidelidade a esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. E irmãos, eu vou te falar uma coisa, eu já vi muito pregador falar mal dessa mulher, só que eu não tenho coragem de falar mal dela.
Sabe por quê? Aquela mulher, para mim, é uma das mulheres mais guerreiras que existe na Bíblia. Porque ao ponto que ela chegou, muita gente já teria amaldiçoado a Deus há muito tempo atrás. Porque quando a gente pensa nas perdas de Jó, as perdas não foram só dele, as perdas foram daquela mulher também. Ela também perdeu os filhos, ela também perdeu todos os bens materiais que o marido dela tinha, e que também eram dela. Ela perdeu a família, ela perdeu tudo. E a Bíblia só cita as palavras de maldição dela já no final, quando Jó já está lá nos cacos se coçando. Será que eu aguentaria chegar até lá? Será que você aguentaria chegar até lá sem amaldiçoar a Deus? É disso que eu estou falando. A gente não entende o que o outro está passando. Você quer ajudar quem está do seu lado? Bota o seu joelho no chão e tira 5 minutos de oração por ele. Você vai ver o quadro da vida dele mudar. Você quer ajudar o outro? Faz assim: segunda-feira agora, na próxima segunda-feira, eu vou acordar, não vou tomar café, vou tirar um período de jejum por essa pessoa. Sabe o que vai acontecer, irmãos? A mão de Deus vai se mover em prol dessa pessoa e em prol da sua vida também. Sabe por quê? Porque você está pondo em prática aquilo que é necessário para se obter vitória, que é perseverar e manter o foco naquilo que Deus quer que você mantenha o foco. A perseverança, ela não é fácil. Não é fácil. Por quê? Quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo é considerado um dos maiores apóstolos da Bíblia Sagrada. Foi um dos que mais escreveu a epístola no Novo Testamento, foi Paulo. Paulo foi um grande homem de Deus. Porém, Paulo sofreu perseguição, Paulo foi açoitado, Paulo foi cuspido, foi humilhado e por fim foi morto. Então hoje, quando a gente fala em perseverança, a gente está falando em resiliência, capacidade de manter o foco. A gente está falando de manter-se firme em meio às lutas, firme em meio às batalhas, firme em meio a tudo aquilo que vem contra a nossa vida, mas de maneira que nós servimos a Deus sem murmurar, sem reclamar, sem amaldiçoar, dando glórias a Deus, glorificando ao nome do nosso Deus, independente das circunstâncias, falando como Jó falou: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim Ele se levantará sobre a terra. Quando você tem essa confiança, a vitória na sua vida é certa. A vitória na sua vida é certa. Eu vou te pedir para se colocar de pé agora, em nome de Jesus. Nós vamos encerrar agora a mensagem. Eu queria te pedir para colocar a mão no seu coração aí agora. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei qual é a vitória que você precisa. Eu não sei se você precisa de um emprego. Eu não sei se você precisa da salvação de alguém da sua família. Eu não sei se você precisa de uma cura. Eu não sei se você precisa de perdão. Eu não sei se você precisa de uma cura espiritual na sua vida, de uma libertação. Eu só sei de uma coisa: eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. E por eu sentir a presença de Deus aqui nessa noite, eu sei que você vai sair daqui liberto, você vai sair daqui vitorioso, você vai sair daqui curado, para a glória do nome de Jesus. Você crê nisso? Glorifica o nome do Senhor.
Fala com Deus agora: Senhor, eu preciso de vitória. Eu preciso da minha vitória. Eu preciso da minha vitória hoje, porque esse ano é ano de vitória. E eu confio, eu acredito, eu sei que o Senhor me dará vitória.